a gente vai trabalhar a sequência da elaboração de um manual administrativo. O manual administrativo, ele é o maior e a gente tem vários outros manuais que são desdobramentos desse manual. E eu vou explicar eles um pouquinho para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos fazer essa questão primeiro. A gente tem aqui algumas etapas, né, que vão descrever aí a elaboração desse manual. Então, levantamento de informação e elaboração propriamente dita, a distribuição e instrução aos usuários, análise preliminar da empresa e planejamento das atividades, a definição do objetivo do manual e escolha do responsável pela preparação e o acompanhamento do uso de forma sistemática e contínua. Bem, quando eu vou montar um manual administrativo, primeiro eu preciso pensar o seguinte: qual o manual que eu vou fazer, né? Que manual que vai ser esse? Para poder, então, a partir daí, eu definir como que eu vou fazer ele. Então, primeira coisa, qual é o objetivo desse manual? Quem vai fazer esse manual, né? Depois, como que eu vou, como que está a minha empresa? Será que o que eu estou precisando nesse manual já está tudo aqui direitinho? Criar um planejamento dessas atividades. Depois, eu preciso buscar essas informações para montar esse manual, né? E elaborar ele propriamente dito. A partir daí, a gente vai distribuir e instruir os usuários e, por fim, acompanhar o uso desse manual, né? Então, a resposta correta é a letra A, em que a gente tem essa ordem, que é bem intuitiva também, né, gente? Mas compreender que algumas vezes as pessoas ficam na dúvida, por que a análise preliminar ela não vem antes da definição do objetivo? Porque nesse caso a gente está falando de um manual administrativo que abarca uma série de outros manuais, tá? Então eu separei para vocês agora alguns tipos de manuais que são os manuais administrativos. A gente tem o manual de organização, que até cai também, já caiu na Cefet, que são os manuais que a gente chama de manual de função. Qual que é a finalidade dele? Caracterizar mesmo aspectos formais das relações entre os departamentos, estabelecer dever e responsabilidade, né, de cada uma dessas unidades. Então, esses são os manuais de organização. Você também tem os manuais de norma e procedimentos, que vão descrever as atividades, né, pensando aí nas diversas unidades, as atividades que envolvem esse processo, tá? Detalhar elas, como que elas vão ser desenvolvidas. O manual de políticas e diretrizes vai trabalhar primeiro a gente tem que saber o que é uma política, né? O que é uma diretriz. A gente está falando de um parâmetro para tomar decisão. E o manual de políticas e diretrizes, eles vão descrever de maneira detalhada, né, de uma maneira mais completa, essas políticas que vão ser seguidas, tanto pelos executivos quanto pelos funcionários da empresa, né, permitindo que uma decisão seja tomada de forma a alcançar os objetivos que foram estabelecidos. Você também tem os manuais de instrução especializadas. Então, são aqueles que estão mais ligados a normas e instruções de alguma aplicação específica. Exemplo, manual do vendedor, manual da secretária, né? Então, ele trabalha atividades e tarefas bem específicas. O manual do empregado, que é aquele manual que você recebe quando você está no primeiro dia de emprego, né? Às vezes chamado também de manual de integração, em que você tem as informações da empresa todas mais detalhadas, para que a pessoa que está entrando possa ter uma visão da empresa de uma maneira geral. E por fim, a gente chama de manual de finalidade múltipla, que são aqueles manuais que trabalham com mais de uma finalidade. Às vezes eu quero juntar, né, num único manual vários aspectos para facilitar mesmo, né? E ele é chamado de manual de finalidade múltipla. Bem, partindo agora, já saindo da OSM, puxando para um ponto de gestão de pessoas, é importante a gente entender que a FCM ela gosta de trabalhar um pouco, ela trabalha com Kevenato quando são níveis de administração, mas ela também tem concurso aí que ela tem trabalhado com Araújo.
Então, entender um pouquinho a diferença de um para o outro, compreender o que eles falam, mas nesse caso, essa questão, tanto se você tivesse lido o Araújo, quanto se você tivesse lido o Quevenato, ela consegue te responder. Ela vem te perguntar sobre os benefícios e quer que você defina quais são os benefícios assistenciais, os recreativos e os supletivos. E aí ele te coloca os tipos de benefício, pedindo para você fazer essa correlação. O que a gente precisa saber ao olhar essa questão? Você tem tipos de benefícios que são monetários, aqueles que são não monetários e o que a gente chama de assistenciais. Então, os monetários entraria aí, por exemplo, um PLR, né? Uma gratificação. Então, são benefícios que são monetários. Os não monetários, eles são divididos em supletivos e recreativos. Os supletivos, eles entram como um meio de complemento daquilo que tem dentro da empresa e que todos têm acesso. Então, o supletivo é para todo mundo. Qualquer tipo de funcionário pode participar da cantina, vai ter um refeitório, né? Aqui tem um transporte. Então, esses são benefícios supletivos. Já os recreativos são aqueles benefícios, muitos ligados à área social, que a empresa ela pega para si, ela traz para sua responsabilidade, mesmo não tendo necessidade da empresa, para poder levar mais uma satisfação do funcionário, né? Atender algumas necessidades desse funcionário. Então, ele pode estar ligado à recreação, ao esporte, à questão das atividades culturais. Por fim, você tem, depois dos monetários e os não monetários, os assistenciais. Os assistenciais já são benefícios pessoais, né? E que vai atender a pessoa e a família dela e tem como foco auxiliá-la mesmo em alguns pontos necessários, como, por exemplo, uma assistência jurídica, um médico, né? Alguma coisa ligada a dentista, qualquer coisa assim. Então, esses benefícios, eles podem ser aplicados não necessariamente dentro da empresa, igual os supletivos, tá? Que atende a todo mundo. Uma coisa que não caiu nessa questão, mas que eu acho que a gente pode ficar de olho, são esses novos conceitos flexíveis, que estão relacionados aos benefícios flexíveis e a flexibilização dos benefícios. Não caiu nessa questão, mas é algo que, assim, já tem sido bastante trabalhado no conceito de gestão de pessoas. Então, quando a gente fala da questão especificamente, nós estamos falando o seguinte: aquilo que é assistencial, lembrando, é um benefício pessoal para auxiliar o funcionário ou a família dele. Então, o que a gente tem aqui de benefício que seria assistencial? O reembolso de medicamentos, né? E a assistência jurídica. Já dos recreativos, que são aqueles que a empresa traz para si numa questão social, a gente pode falar do clube e da colônia de férias. E por fim, os supletivos, a gente tem o restaurante e o transporte, porque são benefícios que todos os funcionários que estão dentro da empresa vão receber. Só que aí, eu queria voltar só aqui rapidinho nessa questão dos benefícios flexíveis e na flexibilização dos benefícios. Por quê? Para a gente entender a diferença de um para o outro. Quando eu falo de benefício flexível, a palavra-chave é composição. É como se o funcionário chegasse na empresa, recebe uma cesta e ele vai escolher, dentre o rol de benefícios que a empresa oferece, ele vai escolher alguns. Então ele fala, eu quero transporte, eu quero ter direito ao plano odontológico. Ele escolhe quais são os benefícios que ele quer e coloca nessa cesta dele. Ele compõe a cesta de benefícios dele. Agora, já a flexibilização de benefícios, a palavra-chave é substituição. Então, o funcionário chega na empresa, recebe uma cesta de benefícios e a empresa permite que ele tire alguns e troque por outros. Então, se no primeiro, quando eu falo de benefícios flexíveis, eu estou compondo uma cesta vazia, sou eu quem escolho,
na flexibilização de benefícios, a cesta já vem com os benefícios e eu tenho o direito de trocar alguns, tá? Então é um tema que pode aparecer aí quando se fala de benefícios, porque é um assunto que está aparecendo bastante na própria ação das empresas enquanto gestão de benefícios. Próxima questão já é uma questão de comportamento organizacional. Então ela trabalha a questão da comunicação. Lembrando, lá no início da nossa aula, eu falei com vocês que todo sistema funciona mais ou menos igual. Então, no processo de comunicação, você também consegue enxergar um sistema. Então, dali você já consegue tirar algumas informações que são idênticas em qualquer sistema. Ah, mas precisa conhecer alguns parâmetros, alguns conceitos que são um pouquinho diferentes. Então, a banca pede para você completar essa frase e te dá alguns textos aí, ó, tradutor, codificação, canal, decodificação, receptor, feedback, tradução, duto, espaço, cérebro, locutor, e ela quer saber quais são as palavrinhas que se encaixam nessa frase. Para isso, eu preciso entender como é que funciona um processo de comunicação. Então, vamos lá. O emissor, quando ele vai comunicar algo, por exemplo, eu aqui agora estou comunicando algo para vocês. Eu vou pegar uma mensagem que eu quero transmitir e eu preciso codificar essa mensagem. Então, a gente tem o emissor e tem a codificação da mensagem. Por quê? Você me compreende facilmente no que eu estou falando porque você fala português. Mas se você não falasse português, você teria que ter um critério para decodificar isso que te permitisse entender o que eu estou falando. Então, o emissor ele também codifica, porque a gente aprendeu a falar em português. Mas quem fala outra língua, às vezes tem que codificar aquela mensagem no inglês, por exemplo. Né? Você pensa aquilo que você quer falar e codifica para a língua que você quer. Depois que ele codifica essa mensagem vai para o receptor a partir de um canal. O que é canal? Então, é o meio que eu utilizo para enviar aquela mensagem. Pode ser a fala, eu estou aqui falando com vocês. Pode ser uma escrita, quando você recebe, né, um e-mail, alguma coisa assim. O canal, ele pode ser gesto, pode ser por olhar, né? Quantas vezes você não já fez aí na sua casa, com seu amigo ou com seu filho, um gesto para ele ficar quieto, ou fez um gesto para ele andar logo? Os gestos, eles também são responsáveis pelo nosso processo de comunicação e o tom de voz também, tá? Então, a gente vê que tem algumas características gestuais que são comuns e são universais. Quer um exemplo? Todo mundo comemora levantando o braço. Então, quando você comemora alguma coisa, você levanta o braço. Mesmo que você não tenha braço, mesmo que você seja cego de nascença, você comemora levantando o braço porque é um gesto que já vem universal, que já está lá incutido no nosso DNA, né? A gente já traz isso como uma linguagem corporal em qualquer lugar do mundo. Aonde você for, você vai ver uma pessoa comemorando, levantando os braços. Então, o gesto, ele também é um processo de comunicação, ele também informa. Então, o canal, ele pode ser a fala, pode ser escrita, pode ser o gesto, né? Pode ser um olhar, tá? E essa mensagem, quando ela é recebida pelo receptor, ele tem que decodificar. Se ele fala português, ok, o cérebro dele vai fazer isso aí, que é automático, né? Decodifica essa mensagem e mostra se compreendeu ou não. Agora, de repente, ele fala uma outra língua, ele precisa mesmo traduzir aquilo para decodificar essa mensagem, tá? Essa mensagem, ela muitas vezes vai ser atrapalhada pelo que a gente chama de ruído. O ruído, ele acontece a partir de barreiras, que a gente vai trabalhar também. Quais são os tipos de barreira? Mas o ruído, ele incomoda, ele pode atrapalhar a minha comunicação. E quem é que vai me dizer se aquela comunicação foi eficiente ou deficiente? Que é alvo assim, de muitas questões também, né? Falar de comunicação deficiente. O que vai me falar se essa comunicação foi eficiente é o feedback. Que lá naquela outra questão que a gente falou de sistema de informação, estava como retroalimentação. Tá certo se tiver chamado de feedback, tá certo se tiver chamado de retroalimentação, tá certo se for chamado de retroação.
tá? O retorno. Tudo isso é uma maneira que eu tenho de saber se aquilo que eu estou falando com a pessoa está sendo entendido. Então, o feedback é o que me dá esse controle, voltando lá na função administrativa, de me dizer se ele está entendendo ou não a minha mensagem. Alguns tipos de barreira ligados a esse ruído são, primeiro, percepção seletiva. Quantas vezes a nossa comunicação é prejudicada porque a gente traz com a gente mesmo vivências que são particulares nossa. Então a pessoa está falando sobre alguma coisa que vai te incomodar ou que vai te levar a não concordar por conta de alguma coisa que você viveu, alguma coisa que é particular sua, das suas experiências, daquilo que você presenciou. A gente vê muita percepção seletiva nessas brigas políticas agora, né? Onde você tem candidato A e candidato B e as pessoas que estão apoiando ou não aquele candidato tendo uma comunicação deficiente por conta dessa percepção seletiva. As características pessoais também, né? Então, vem um pouco, a gente leva um pouco até da característica pessoal para a percepção seletiva. As características fisiológicas, né? Se eu tenho alguma coisa que me prejudica na minha fala, por exemplo, meu aparelho que me prejudica falar, né? Se eu tenho alguma deficiência na fala, então também pode ter uma barreira fisiológica. As barreiras de filtragem, aonde eu posso filtrar só aquilo que eu quero, né? E a gente também, às vezes, até compara ela um pouco com a omissão, onde eu filtro só aquilo que eu quero que seja passado, seja informado. Você vê a filtragem também acontecendo muito em empresa, né? O funcionário às vezes não quer dar uma notícia ruim para o chefe, aí filtra para que chegue só coisa boa para ele, né? Você tem as barreiras ligadas à semântica, né? Da própria língua. Então, diferenças de língua, por exemplo, ou cultural. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o costume de falar tampar quando você quer jogar alguma coisa em alguém. Então, se eu falo com você que eu vou tampar uma cadeira em você, quer dizer que eu vou jogar a cadeira em você. Se você for para outro estado, provavelmente as pessoas não vão compreender o que é tampar, né? A gente fala trem, tem um trem no meu olho. Isso é uma barreira cultural. Dentro do Brasil, você tem diversas localidades que falam, que tem gírias, que tem costumes da cultura que são diferentes. Isso pode criar uma barreira no processo de comunicação. E também a distorção, né? Quantas vezes a gente não teve embates com outra pessoa porque ela está distorcendo o que você está falando. E por fim, o que a gente chama de sobrecarga. A sobrecarga é quando você trabalha um volume grande para um canal, um determinado canal. Então, se você recebe muitos e-mails, eu recebi 200 e-mails, não consegui ler, eu estou tendo ali uma barreira de sobrecarga. Ou se, por exemplo, a pessoa me mandou um áudio via WhatsApp de 15 minutos e mais 3 áudios de 12 minutos cada um. A dificuldade que eu vou ter em ouvir todos aqueles áudios vai me gerar uma sobrecarga. A gente está falando de um canal cujo volume está muito alto. Então, se eu quero mandar 2 áudios de 12 minutos e um de 15, eu pego o telefone e ligo para essa pessoa. Eu não vou ficar mandando áudio, né? Porque senão eu gero uma barreira de sobrecarga. A pessoa não vai parar 30, 40 minutos para ouvir aqueles áudios. Então, eu acabo causando aí um problema. Bem, com isso a gente já consegue responder a questão, né, em cima desses conceitos aí. Então, olha, o emissor inicia a mensagem pela codificação de um pensamento. O canal é o meio pelo qual a mensagem viaja até o receptor. A decodificação acontece quando os símbolos de uma mensagem são traduzidos de forma compreensiva. E o feedback faz a verificação do sucesso na transmissão de uma mensagem como pretendida inicialmente e determinada se a compreensão foi ou não conseguida. Lembrando também, gente, que no processo de comunicação, a comunicação ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Diagonal, se eu estou falando níveis hierárquicos diferentes em vários departamentos, né?
e horizontal, às vezes eu posso estar falando dentro do mesmo departamento ou dentro de mesmo níveis hierárquicos, ou ascendente e descendente quando ela é vertical. Então, quando ela é vertical, eu estou mudando de nível hierárquico, ela pode ser ascendente, ela vai da base para o topo. Essa comunicação também é conhecida como bottom-up. Bottom-up é o que? É a comunicação que vem da base para cima. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, né? Que eu não coloquei. Bottom-up é a comunicação de baixo para cima. Agora, ela também pode ser uma comunicação descendente. O que é a comunicação descendente? É uma comunicação que vai vir do topo para a base, da chefia para os níveis mais baixos. Essa comunicação ela é chamada de top-down ou descendente. Então, é uma comunicação que vem de cima para baixo, ok? Então, lembrar só dessas direções aí da comunicação. E ela pode ser também, gente, formal e informal, né? Pensa, formal é quando a gente está falando de uma coisa mais dos níveis hierárquicos, algo mais padronizado dentro da empresa. Informal, às vezes, é um bate-papo, alguma coisa que aconteceu ali. Só que a gente não pode se ater de que a comunicação formal, ela é só escrita e que a informal é falada. Porque a comunicação formal, ela pode acontecer via fala também, né? Assim como a informal também pode acontecer via escrita. A gente usa o WhatsApp hoje em dia, né, de uma maneira informal. A formal, ela pode ser pela fala, por exemplo, se você toma uma advertência verbal, ela é uma comunicação formal, né? Se um policial te para e te dá uma advertência, cobra alguma coisa de você no trânsito, é uma comunicação formal e ela é falada. Então, não misturar que a formal é só escrita e a informal falada. Não, pode ser das duas formas, tá? A questão de agora vai falar sobre mudança. Esse tema vem no comportamento organizacional, tá ligado ao comportamento, né? É um tema que aparece no livro do Robbins e é interessante a gente ver o seguinte. Nessa questão, se você tivesse conhecimento de dois conceitos, que eu vou falar com vocês, você já resolvia ela. Mas é interessante você conhecer todos os conceitos desses 4, porque eu já vi questão em que o conceito de um deles vem subentendido numa questão que era a alternativa correta, e se você conhecesse ela, você já respondia rapidamente a questão. Então, dentro de um processo de mudança, ele te pede para falar sobre essas abordagens e definir quais são as características que estão ligadas a cada uma dessas abordagens. Então, a gente tem aí o modelo de Lewin, o plano de Kotter, pesquisa, ação e desenvolvimento organizacional. Vamos entender o que funciona, o que significa cada um deles, que aí a gente consegue resolver a questão rapidamente. Olha, o modelo de 3 etapas de Lewin, o Kotter, ele vem lá do período da abordagem clássica. Ele cria um modelo de mudança com 3 etapas. Basicamente, descongelar a situação atual, onde eu tenho os problemas que eu quero resolver, mudar esses problemas, tentar, fazer a mudança disso tudo e a partir daí recongelar com a situação alterada e mudada. Essas são as 3 etapas do Kurt Lewin. Aí veio o Kotter e criou um modelo adequado, em cima do Lewin. Ele pegou e criou um modelo com 8 passos, que é o plano de 8 passos de Kotter, que basicamente vem trabalhar o quê? O senso de urgência para que eu perceba que eu preciso mudar. A partir daí a gente forma uma coalizão para liderar essa mudança, vai criar uma visão para direcionar essa mudança e as estratégias para que ela seja conquistada. Aí eu comunico essa visão para toda a empresa, dou autonomia às pessoas para que elas busquem essa visão, removendo barreiras, vou encorajar elas a assumir o risco para criar soluções criativas para esse problema. Aí eu vou criar e planejar e recompensar
quem conseguir cumprir as metas que eu criei e planejei e que sejam de curto prazo, a fim de que a organização seja direcionada para essa nova visão, consolido essas melhorias, né? Faço a reavaliação daquilo que eu preciso mudar, igual todo processo de controle, para enfim, então, eu reforçar essas mudanças, demonstrando aí relacionamentos nos novos comportamentos, que a gente verifica o sucesso da organização. Então, esse é o plano de 8 passos de Kotter. Depois disso, você também tem a pesquisação, que não se diferencia de pesquisas, no modo geral, que você já conhece. Então, a pesquisação, ela está relacionada ao quê? A um processo de mudança, onde eu coleto de maneira sistemática os meus dados, vou seguir uma seleção de ação dessa mudança e vou pegar isso tudo baseado em quê? Em dados analisados. A gente está falando de uma importância muito de uma metodologia científica, tá? Então, é uma mudança planejada, que demanda um custo maior um pouco, e que a gente enxerga palavras-chave, coleta sistemática de dados e metodologia científica. Por fim, a gente tem o desenvolvimento organizacional, que é a teoria mais ligada, assim, quando você fala de mudança, é o nome que você mais vê, né? É a teoria do desenvolvimento organizacional, ou DO. O DO é um termo muito utilizado para trabalhar o quê? Intervenções de mudança que foram planejadas com base em valores humanos, né, em questões democráticas, e vão buscar tanto a eficácia organizacional quanto o bem-estar do profissional. Então, as palavrinhas que sempre aparecem aí é bem-estar profissional, eficácia organizacional, intervenções de planejamentos, de mudanças planejadas. Quais são as etapas de um processo de DO? Primeiro, eu vou colher e analisar esses dados. Depois, eu vou fazer um diagnóstico organizacional para que eu possa entrar com as ações de intervenção, que são as ações propriamente ditas de implementação, e por fim, uma avaliação. Então, é sempre lembrar o seguinte: quando eu falo do modelo de 3 etapas, eu vou falar que tem 3 etapas: descongelar, mudar, recongelar. Quando eu falo da mudança do processo de 8 passos de Kotter, aí eu já estou falando de criar esse senso de urgência, eu estou falando que ele se baseou na teoria das 3 etapas e que ele criou 8 passos. Quando eu falo de pesquisação, eu estou falando de metodologia científica e de coleta de dados sistemática. E quando eu falo de DO, intervenção para mudança, bem-estar profissional, eficácia organizacional. Então vamos ler a questão, olha. Compreende a mudança organizacional em 3 etapas: descongelamento do status quo, movimento na direção de uma nova condição desejada e recongelamento da mudança para torná-la permanente. A gente está falando do primeiro modelo, né? O modelo de Lewin. Já quando eu englobo uma série de intervenções de mudança planejada, buscando a melhora da eficácia e o aumento do bem-estar, eu estou falando de DO. Tá vendo como é que as palavras são bem específicas da teoria? Pode ser entendida como um processo de mudança que é baseado em coleta sistemática de dados, seguindo o quê? Uma seleção de uma ação de mudança com bases em dados analisados. E essa daí, então, a gente está falando de pesquisação. E, por fim, a gente tem uma etapa que é baseada na abordagem de 3 etapas, quer dizer, a gente falou que baseou no Kurt Lewin, e que oferece como contribuição aos agentes de mudança uma orientação mais detalhada, de 8 passos, para a implementação bem-sucedida de mudança nas organizações. Então, dentro daquilo que a questão pergunta, você consegue até nas alternativas identificar qual seria, só conhecendo os 2 mais famosos, né, que é o modelo de Kurt Lewin e o desenvolvimento organizacional. Mas é bom você ter essa noção, porque a gente vê às vezes questão que fala da mudança e vincula ao Kotter, só falando desse surgimento mesmo, de criar esse senso de urgência, tá? Então, eu trouxe essas questões hoje para vocês, para dar uma complementada naquele conteúdo que você já vem estudando. Assim você já consegue analisar um pouco como a Cefet pede nessas questões, esse conteúdo todo que a gente viu de OSM, de gestão de comportamento organizacional.
E também complementa, porque isso aqui que está aparecendo, ele não vem só nessa banca, né? A gente vê isso em outras bancas também. Então serve para te ajudar nesse conteúdo aí, tá? Espero que eu possa ter te ajudado e bons estudos!